Estamos ao vivo aqui pela TV Osasco com a nossa sabatina. Sigo aqui entrevistando os candidatos à Prefeitura de Carapicuíba nas eleições de 2024. Você sabe que aqui na CNC você fica por dentro de tudo que acontece na cidade, inclusive nas eleições. Quem são os candidatos? O que eles querem apresentar como proposta? E hoje, na nossa segunda rodada aqui de entrevistas, eu recebo Evaldo Almeida, candidato pelo Mobiliza. Evaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Thiago, também a toda a produção. Agradecer aqui ao convite da CNC, Carapicuíba Nua e Crua, também da TV Osasco, parceiros da cidade de Carapicuíba, e cumprimentá-los pela iniciativa, né? Importante fazer essas conversas, para quê? Para que a população tenha acesso aos candidatos, às suas propostas, e aí, ao final, possa escolher aquele que entende melhor que deve ser escolhido. Muito bem. Candidato, para a gente começar, rapidamente eu gostaria que você se apresentasse para o público. Eu sou Evaldo Almeida, eu sou pernambucano. Nasci em Garanhuns. Minha família é uma família de 5 filhos, né? São 3 mulheres e 2 homens. E eu vim com 9 meses de idade para Carapicuíba. 9 meses de idade, fomos morar ali na Vila Lourdes, né? Desde então, eu tenho hoje 52 anos de Carapicuíba, né? Fui fotógrafo a partir dos 14 anos, meu pai faleceu, comecei a trabalhar com fotografia. Depois eu montei uma empresa de formaturas, a Television Produções. Fazíamos formaturas para toda a região, além de Carapicuíba. Depois a gente foi estudando também ao mesmo tempo Direito. Assumi, assim que me formei, lá o cargo de diretor parlamentar na Câmara Municipal de Carapicuíba. Foi um grande aprendizado. E depois fui secretário municipal de Cultura e Turismo, saindo agora, no mês de janeiro, da atual gestão, para preparar-se para ser candidato a prefeito. Candidato, sendo eleito, qual será o seu primeiro ato de gestão? Olha, a primeira coisa que um prefeito tem que fazer é ouvir a população. Então, é comunicar-se bem, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um canal direto com a população para que a gente possa estar sempre conectados, entendendo a população, para que a gente possa realizar as ações de forma conjuntas. Eu digo sempre que erra menos o gestor que ouve mais a população, né? Então, a gente está caminhando nas ruas, caminhamos durante a pré-campanha, vamos continuar agora mais firme ainda, e depois, sendo eleito, vamos caminhar ainda mais, né? Vamos estar juntos da população, porque assim, quem entende das necessidades são as pessoas que estão sofrendo as dificuldades. O candidato fazia parte do grupo do prefeito Marcos Neves. Por que você decidiu sair do grupo e lançar a sua candidatura? Olha, a gente tem um sonho, né? Então eu tinha esse sonho, que ele foi se fortalecendo com o tempo. E por essas passagens que eu te falei, sendo secretário, sendo diretor parlamentar, empresário, a gente vai adquirindo bagagem, a vida vai colocando para nós condições para a gente chegar a almejar um cargo dessa magnitude, né? Então, o que acontece? Eu senti que o momento era agora, eu estava preparado, eu tinha esse sonho, e eu falei, olha, vamos avançar, é possível a gente caminhar, oferecer propostas para a população e vencer as eleições. Eu entendo que, debaixo desse céu azul, todos nós somos iguais. Então, é possível perfeitamente a gente alcançar os nossos objetivos. Então, eu tinha esse sonho e eu falei, agora é o momento de realizá-lo. Candidato, um dos principais problemas da cidade hoje é a saúde, né? Inclusive, a gente recebe muitas reclamações em relação à saúde. Quais são suas propostas para dar uma melhorada na área da saúde em Carapicuíba? Olha, a saúde, realmente, Lucas, você tem dito que a saúde, as pessoas têm colocado como o maior problema, né? E realmente, a gente tem andado nas ruas, de cada 10 pessoas que eu falo, 9 fala da saúde. Então vamos lá, primeiro a gente precisa humanizar o atendimento. Então, de um lado, tem o servidor público, que precisa ter os recursos necessários, ele precisa estar capacitado, ele precisa estar preparado para poder atender bem a população. De outro lado, você tem a população que está precisando do atendimento. Então, quem chega a um pronto atendimento está chegando numa condição de dor, uma condição que não é favorável. Quem recebe tem que saber tratar de uma forma diferenciada. Mas para isso acontecer, precisamos primeiro dessa gestão
interna da saúde para que as pessoas possam ter condições de fazer um bom atendimento. Então, a palavra de ordem é humanização. E não só na saúde, em toda a administração pública nós vamos fazer a humanização. Por quê? Porque o foco são as pessoas. Então, a gente está focado, o nosso princípio é a dignidade da pessoa humana. Então, na saúde, a gente vai bater muito forte nessa tecla para que as pessoas sejam bem atendidas de uma forma humanizada. Às vezes um atendimento, um acolhimento faz toda a diferença na chegada, na abordagem, né? Bom, com relação também à questão de tempo para exames. Nossa, a gente vê pessoas reclamando, às vezes 2 anos, 3 anos de espera. Aí não é possível. Então a gente vai fazer vamos acelerar. Se não tiver condições de imediato da gente reduzir esse tempo, nós vamos buscar parceria com a iniciativa privada para que a gente possa reduzir pelo menos para 60 dias, tá? Que é um prazo razoável para exames, né? Então, a gente vê essa dificuldade, tem pessoas que estão há 2 anos esperando, 2, 3 anos. Outra coisa que as pessoas têm reclamado muito, os munícipes, a questão da falta de alguns médicos, algumas especialidades. Por exemplo, o neuro você não encontra na cidade de Carapicuíba, né? E aí, como é que faz? Um neuro é importantíssimo, né? Então a gente vai ter que contratar mais médicos. Vamos ter que contratar mais médicos, vamos fazer a cidade ser atrativa para os médicos. Para quê? Para que eles possam e queiram vir para Carapicuíba. Muitas vezes, o salário, as condições de trabalho, a gente tem que ter condições de atraí-los para que eles venham para a cidade de Carapicuíba. Carapicuíba precisa de mais médicos, então a gente vai trabalhar para contratar também. A questão dos prédios. A gente tem que ter um prédio adequado para atender a população. Então, aqueles que necessitam de reforma, ar-condicionado, para a população se sentir bem acomodada. Medicamentos. Medicamentos, as pessoas têm reclamado conosco, os munícipes têm reclamado que falta medicamentos. Então, a gente tem que fazer um programa para que não haja esse tipo de problema, né? Então, ações das UBSs, por exemplo, a gente propõe que o tempo de atendimento seja estendido. Às vezes você vem do trabalho, sai o marido, sai a esposa, quando chega já está fechada a UBS, né? Aí a pessoa não vai na UBS, a doença se agrava, ela vai parar no pronto-socorro. Então o que a gente tem que fazer? Olha, vamos estender. Então vamos estudar vamos começar a aumentar o período de atendimento até as 19 horas, né? Então essa é uma ação que tem que ser feita de imediata. Outra coisa, a gente tem que fazer um pronto-socorro central de Carapicuíba. Isso é uma demanda antiga da cidade. Então, a gente tem na Coab, temos lá em cima na Vila Dirce, precisamos fazer um no centro. Então, é compromisso nosso que a gente faça também um pronto-socorro central e pelo menos mais umas 2 UBSs pela cidade. Vamos avaliar quais são as necessidades maiores, quais bairros que mais necessitam. A gente está vendo que na Vila Lourdes precisa de um, né? E vamos avaliar qual seria o outro bairro para a gente poder ampliar também. Outra coisa importante que eu quero falar na saúde, a saúde ela é muito cara, então a gente tem que fazer ações preventivas, né? Então, vamos fazer mutirões e também fazer trabalhos com as outras secretarias. Cada centavo que você investe na cultura, você economiza, por exemplo, na saúde. Por que eu estou falando isso? A depressão. A depressão é um problema gravíssimo que afeta as pessoas, abre o corpo para diversas doenças. Na cultura você pode curar a depressão com um curso de música, de dança, de repente, gastando muito menos, né? No esporte, por exemplo, o esporte nem se fala. Você faz esporte, você acaba tendo uma saúde melhor, isso vai impactar também no custo da saúde. Olha uma coisa que impacta na saúde pública. A gente tem andado por Carapicuíba e as calçadas, todas desniveladas, buracos. Você sabia que uma quantidade enorme de pessoas que caem ali vão parar onde? Na saúde. Se você investe na infraestrutura, melhorando as calçadas, você economiza na saúde. E tem um detalhe, às vezes uma queda numa pessoa idosa pode levar até a óbito, né? Então, a saúde ela é mais complexa, realmente teríamos muito para falar, mas o tempo não permite, mas essas são algumas ações importantes que a gente tem que colocar aqui para você. Candidato, ainda falando sobre saúde, em 2021 a média de mortalidade infantil foi de quase 10 crianças para cada 1.000 nascidos. Já em 2023, em 2022 esse número saltou para quase 19 crianças para cada 1.000 nascidos naquele ano. Então houve um aumento.
O que a sua gestão vai fazer para reduzir a mortalidade infantil em Carapicuíba? Olha, a primeira ação é, como eu falei para você, se você investe na infraestrutura, questão de esgoto, por exemplo. Esgoto é uma situação que acaba as crianças se contaminando, vão parar nos prontos atendimentos e acaba, muitas vezes, indo a óbito. A outra situação, falando das gestantes, você tem que fazer um pré-natal de qualidade. Então, a gente tem que ter uma comunicação muito forte. Eu sempre falo que a comunicação entre o poder público e a população é muito importante para que as coisas funcionem, né? Então, por exemplo, a gente tem que fazer um trabalho, às vezes a gestante ela nem faz o pré-natal. Então aí já começa o problema aí. Então a gente vai começar a fazer um trabalho muito forte para atender, para assistir essas mães no período de pré-natal, já para que alguma doença, algum problema já seja resolvido ali, na questão do pré-natal. Depois do nascimento da criança, a gente vai fazer um programa de acompanhamento com essas crianças. Então, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, questão da alimentação, tudo isso tem que ser colocado. A gente vai colocar um enxoval para essas crianças, para que as crianças tenham uma roupa adequada. Então, é um programa que a gente tem colocado nesse sentido. Então, essas ações de acompanhamento desde o início da gravidez, com certeza, ela vai impactar no número de mortes das crianças. Candidato, uma das bandeiras da sua gestão à frente da cultura e também da gestão do prefeito Marcos Neves era transformar a aldeia de Carapicuíba num polo turístico, inclusive transformar Carapicuíba num município de interesse turístico. Isso não aconteceu ao longo dos anos. Eu gostaria de saber o porquê e também, sendo eleito prefeito, Carapicuíba vira um município de interesse turístico? Com certeza. Falar da aldeia é uma alegria muito grande para nós. A nossa aldeia jesuítica de Carapicuíba, única aldeia preservada no Brasil, patrimônio histórico nacional. Orgulho de Carapicuíba, é a nossa joia da coroa. É o seguinte, existem ações que você planta e o resultado vem lá na frente, né? Então, essa é uma ação que nós plantamos lá atrás, nós mobilizamos a sociedade, fizemos uma parceria, na época, com o IPHAN, né, que é o órgão federal que fiscaliza os patrimônios públicos, tombados. Fizemos uma parceria com arquitetos, paisagistas, advogados, pessoal da Granja Viana, colaboraram conosco de forma voluntária. Fomos lá, provocamos o encontro, fizemos um grande projeto. Esse projeto foi passado para a população participar, lá na Oca, né, lá na Oca, lá na aldeia, população do entorno, os comerciantes, todo mundo deu a sua sugestão para esse projeto. E aí, esse projeto foi encaminhado, virou um projeto executivo, o prefeito conseguiu os recursos, junto ao governo do estado, 25 milhões, e deu o start. Então, as obras estão em andamento, nós plantamos lá atrás e vamos colher como prefeito. Não deu tempo de colher como secretário, vamos colher como prefeito. Eu digo isso, que às vezes a gente tem que fazer as ações, às vezes o resultado não vem agora. Por exemplo, na aldeia, lá na aldeia mesmo, que a gente vai transformar no maior polo turístico de Carapicuíba, nós plantamos 50 pés de ipês amarelo, né? E chegaram para mim e falaram: doutor, quando esses ipês amarelos estiverem bonitos, o doutor já não é mais secretário, porque demora 15 anos para o ipê ficar bonito, né? Aí eu falei: não tem problema. Falei: se eu não plantar o ipê, daqui a 15 anos não vai ter. O outro secretário que estiver aí não vai ter a beleza dos ipês no circuito turístico que a gente quer fazer lá. Então, tem ações que você faz e o resultado está lá na frente, mas não tem problema. Obrigação nossa fazer. E você falou de cidade de interesse turístico, com certeza. Nós temos a única aldeia preservada do país, e digo mais, os jesuítas estão fazendo um trabalho que chama-se Os Caminhos dos Jesuítas, por onde eles passaram pelo mundo inteiro. Está sendo desenvolvido a partir de Roma. Quando terminar esse trabalho, eles vão lançar um livro. E Carapicuíba, com certeza, vai estar incluída nesse trabalho. E aí, Carapicuíba deixa de ser patrimônio nacional para ser patrimônio da humanidade, reconhecido mundialmente. Então, com certeza, nós vamos conseguir ser uma cidade de interesse turístico a partir da nossa aldeia jesuítica de Carapicuíba. Nesse sentido, falando de turismo, a gente quer fazer o circuito turístico dos parques. Começa aqui no Parque Gabriel Chucre, passa pelo Patoris, Parque da Aldeia, Parque do Planalto, Parque do Granja Viana. Nós vamos fazer uma interligação com eles. Os turistas que virão poderão
conhecer cada parque tem o seu viés, um é mais ambiental, um é mais de evento, outro é mais cultural, histórico, como a aldeia, por exemplo. Então vai ser o circuito turístico dos parques. E a aldeia vai ser o nosso carro-chefe. Então, seremos com certeza uma cidade de interesse turístico. Candidato, um dos entraves na sua gestão na cultura, e ainda está sendo, continua na gestão do outro secretário de Cultura, é o Teatro Municipal, que em 2017 foi fechado e segue fechado. Sendo eleito prefeito, qual será a destinação do Teatro Municipal de Carapicuíba? Olha, boa pergunta, Lucas. As pessoas sempre me questionam sobre o nosso Teatro Municipal Jorge Amado. Nós chegamos em 2017. A situação era caótica, né? Era iminente o perigo de incêndio naquele local. Eu, como um gestor responsável, nós fizemos o quê? Olha, não é possível que ele fique aberto à população, a população corra risco aqui nesse espaço. Nós precisamos ter a VCB, que não tinha, nunca teve a VCB. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiro nunca teve, desde da construção dele. Precisa ter, aberto à população. Não tinha acesso ao cadeirante. Então eu falei, não é possível, a gente tem que dar acessibilidade. As pessoas com deficiência têm que ter acesso à cultura. Então nós fechamos. E aí pedimos recursos para que pudéssemos reformá-lo. Os recursos da cultura não eram suficientes. Então aqui eu já digo de antemão, sendo eleito, o primeiro item que eu falei era comunicação, o segundo vou aumentar a destinação da verba para a cultura. Não é possível uma secretaria que ela não tem condições de se manter. Então, continuando. Depois foi alcançada uma emenda parlamentar, o deputado mandou um recurso para poder reformá-lo. Começou a reforma, a empresa que começou, chegou a um certo período de obra, ela abandonou a obra. Ela recebeu só pelo período, então não teve prejuízo financeiro, mas teve prejuízo de tempo. Aí foi feita nova licitação, agora vão iniciar de novo as obras. Não acredito que dê tempo de terminar neste mandato, então eu vou ter a honra de inaugurar a reforma daquele teatro. É compromisso meu. Não consegui como secretário, vou conseguir como prefeito, porque era uma demanda minha, eu sentia a necessidade. O teatro é a casa dos artistas, né? Então é como se os artistas estivessem sem casa. E isso me doía muito no coração mesmo. Então é questão de honra, que a gente não conseguiu como secretário, vou conseguir como prefeito. E digo mais, o Teatro Jorge Amado, ele não tem a aptidão de um teatro mesmo, com todas as necessidades que os artistas precisam. Vamos reformá-lo, inaugurá-lo, mas vamos fazer um outro teatro na cidade, num outro espaço, já pensado, construído, pensado para ser um grande teatro que a nossa cidade merece. Candidato, mais de 100 cidades no Brasil já adotaram a tarifa zero nos ônibus de seus municípios. Inclusive a cidade de São Paulo, hoje, aos domingos, a população não paga o ônibus. Sendo eleito, Carapicuíba pode ter tarifa zero ou totalmente ou aos domingos? Sim, nós vamos começar os estudos para entender a dinâmica da mobilidade da cidade. Nós entendemos, no primeiro momento, que é possível, porque, na realidade, de um lado, a tarifa zero, você abre a possibilidade para o desenvolvimento econômico da cidade. As pessoas vão circular mais, vai sobrar o recurso para as pessoas, de repente, gastar até no comércio da cidade. Imagina uma família, um pai com 3, 4 filhos, para poder se locomover, né? Então o custo já é alto. Se você tem essa possibilidade dessa economia desse recurso, ele vai injetar esse dinheiro no comércio da cidade. Nós vamos buscar o quê? O estudo da parceria também. Carapicuíba não tem um orçamento muito grande, nós sabemos disso. Nós queremos o quê? Fazer a tarifa zero sem impactar no orçamento da cidade. Então, com parcerias de empresas que queiram divulgar nos espaços, nos pontos de ônibus, nos próprios ônibus. Então, a gente vai começar esse estudo, é uma pauta que a gente tem para colocar, e acredito que a gente pode alcançar isso sim, nesse período desse mandato. Candidato, o que o senhor vai fazer para melhorar a educação de Carapicuíba? Olha, a educação é o futuro da cidade, né? As nossas crianças, que serão as próximas gerações, não dá para pensar no desenvolvimento de uma cidade sem pensar na educação. Então, primeiro, a gente precisa valorizar os nossos professores, os nossos servidores da educação. É assim que começa a melhoria na saúde, na educação. Primeiro, a valorização dos profissionais. Segundo, capacitação contínua. A gente nunca sabe tudo e nunca vai saber.
precisamos estar estudando sempre. E os profissionais têm que estar atualizando sempre. Terceiro, equipamentos de tecnologia. Nós não podemos ficar para trás. Então, nós temos que colocar para nossas crianças condições de eles estarem antenadas ao que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Terceiro, instalações adequadas. Nós temos hoje, por exemplo, na questão das creches, muitas instalações que não são adequadas. Eu estou falando de iluminação, eu estou falando de um lugar úmido, eu estou falando com espaço, onde cabe 10, coloca-se 20. Isso tem que ser resolvido. Nós temos o compromisso com a qualidade. Nós não queremos resolver a questão das vagas de creche e pré-escola só pelos números. Não, nós queremos gerar qualidade. Então, olha, se não tem condições de dar qualidade, então a gente vai na iniciativa privada, faz uma parceria, mas até que a gente tenha condições de dar para os nossos alunos um espaço adequado, uma situação que eles possam se desenvolver. Se você não investe na educação fundamental, você vai ter problemas lá na frente. A educação, ela tem uma situação, que eu estava falando até há pouco para você. Ela demora, é natural da educação. Ela tem um tempo de maturação. Você investe hoje, a criança vai crescendo, se desenvolvendo. Às vezes o resultado dá lá na frente. Então a gente tem que ter a convicção e a certeza de que, olha, vamos investir, fazer o que tem que ser feito. Não pensando no resultado, Lucas. Às vezes o gestor público ele é muito imediatista. Ele investe naquilo que dá resultado imediato. Mas às vezes o resultado demora 8 anos, 10 anos. E é assim mesmo. A gente tem que investir, fazer o que tem que ser feito. Não importa se o resultado vai ser lá na frente e vai cair nas graças de outro prefeito. Então eu tenho compromisso de não ter essa vaidade. Vou fazer o que tem que ser feito. Não importa se o resultado demore mais que 4 anos. Candidato, vamos entrar no tema da segurança pública, que também é outro problema na cidade. Olha, não só na cidade, né, mas no Brasil todo. Mas lá, inclusive ontem foi muito debatido, falado no debate que o senhor participou, em relação à segurança, a quantidade de GCMs. Carapicuíba é uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, com menos de 100 homens da GCM. Isso é quase zero para o tamanho da cidade, né? O que a sua gestão vai fazer para melhorar esse número de agentes da GCM? Olha, primeiro, a segurança é fundamental para a vida de qualquer pessoa, né? As pessoas têm reclamado conosco, furto, roubo de celulares, a mão armada, 6 horas da manhã as mulheres e homens vão trabalhar no ponto de ônibus, está virando uma epidemia na cidade. Primeiro, você falou do efetivo da guarda. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, no prazo de 4 anos, pelo menos dobrar esse efetivo, que não é suficiente. Não é suficiente. Teríamos que triplicar, mas eu acredito que em 4 anos a gente consegue dobrar esse efetivo, né? Segundo, nós temos que investir em alta tecnologia. Eu sempre falo isso porque nós não podemos ficar para trás. Carapicuíba é uma cidade que está aqui, muito bem localizada, perto de Osasco, Barueri, uma cidade que está na nossa região metropolitana de São Paulo, não pode ficar de fora do desenvolvimento tecnológico. Então, câmeras de reconhecimento facial, nós temos que colocar. Nós temos que colocar monitoramento nos bairros, nós temos que fazer ações também integradas com as guardas das cidades. Antigamente as cidades eram assim, você tinha uma cidade, tinha uma área verde, lá daqui a 2, 3 quilômetros, outra cidade. Hoje a cidade se confunde. Você está em Osasco, daqui a pouco você está em Carapicuíba, daqui a pouco está em Barueri. Então, precisa ter uma comunicação muito forte, integrada entre essas guardas municipais. Vamos investir bastante nisso. Porque, de repente, um ladrão furta um veículo em Osasco, quando ele chegar em Carapicuíba, Itapevi, ele já é pego, né? Mas para isso precisa ter uma integração. Então, investir fortemente na questão tecnológica. Outra coisa, capacitação dos nossos guardas municipais. Lógico, agindo dentro da lei, o tempo todo se capacitando, questão física, questão intelectual, de conhecimento também, é importante para que eles possam atender bem as demandas da nossa população. Outra coisa importante é a parceria que nós vamos fazer, muito forte com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Não dá para trabalhar sozinho, tem que ser os 3 órgãos juntos. E aí você consegue avançar na questão da segurança. Outra coisa, nós vamos colocar o botão do pânico para as questões de violência contra a mulher. É uma questão muito forte, não só em Carapicuíba, mas no país inteiro. Então a gente vai instalar
esse aplicativo do botão do pânico, para que a gente possa atender de forma imediata as questões de violência contra a mulher, né? Então são ações que a gente vai implantar na segurança que vai ter um resultado muito efetivo. A central de inteligência, de monitoramento que eu falei, a gente vai colocar gradativamente, vamos colocar até o prazo dos 4 anos, a gente vai colocar câmeras em toda a cidade. Candidato, outro grande problema da cidade são os bailes funks, né? Primeiro, eu gostaria de saber como que o senhor enxerga isso, né? É um movimento cultural, o que é? E se o senhor pretende acabar com isso, pretende fazer um trabalho mais ostensivo em cima disso, porque, afinal de contas, acaba tirando o sossego da população. Sim, por um lado, são duas questões. Por um lado, nós temos que dar a condição para os jovens de divertimento. Então, nós temos os nossos parques, vamos fazer o circuito turístico dos parques. Nesse circuito, nós vamos colocar ações e atividades que os nossos jovens possam se divertir nos parques, para que não possam ficar perturbando o sossego das demais pessoas. Então, a gente vai ser firme, questão dos pancadões, dos bailes funks, seremos firmes. Por quê? É uma questão de sossego, e é uma questão legal até. A lei exige que as pessoas vivam em harmonia e respeitem os direitos dos demais. Então, de um lado, vamos dar a opção para a juventude poder se divertir, porque tem que se divertir, tem que ter lazer, tem que ter cultura, tem que ter entretenimento. O jovem, ele tem que gastar essa energia de forma positiva, né? Mas seremos, por outro lado, duros e vamos realmente coibir toda ação que perturbe o sossego da nossa população. Carapicuíba é uma cidade que não tem emprego, né? Não tem empresas diferente de outras cidades da região, Osasco e Barueri, mas a gente tem gente. Isso é muito importante, você ter gente, mas você também ter gente qualificada. O que a sua gestão vai fazer para qualificar o povo carapicuibano? Você tocou num assunto muito importante. A cidade precisa ter desenvolvimento econômico para que tenha um desenvolvimento social adequado. Então, nós vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo na região. A região está virando um grande hub de tecnologia. Estou falando de Osasco, estou falando de Barueri, Santana de Parnaíba, grandes empresas da área tecnológica vieram para cá. Estão falando que é o novo Vale do Silício, né? Aqui no Brasil, né? Então, Carapicuíba não poderia ficar de fora. Os nossos jovens, a nossa juventude, que tem um potencial imenso, precisa ser qualificada. E aí eu digo, às vezes demora 4 anos para chegar numa qualificação na área tecnológica, para poder o jovem estar ali trabalhando. Mas olha, se tivesse começado, já tinha resolvido. Os empresários que eu conversei aqui no COS, nas nossas reuniões, eles estão desesperados, essa é a palavra, desesperados por mão de obra qualificada. Então, está sobrando emprego, sobrando na área tecnológica. E eu digo mais, empregos com valores altos. O jovem, ele entra, se ele tiver aptidão, em pouco tempo está ganhando salários muito bons, entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos qualificar os nossos jovens na área de tecnologia. Então, vamos fazer o nosso centro tecnológico aqui em Carapicuíba. Essa é a promessa nossa para os nossos jovens. Vamos trabalhar como? Parceria entre as universidades, as empresas e o poder público. Esse é o segredo do sucesso. Porque o empresário me dizia o seguinte, que a universidade muitas vezes não ensina aquilo que a empresa precisa. Então tem um delay aí. Nós precisamos ter essa conversa com as empresas e a universidade, para a universidade ensinar para os nossos jovens aquilo que a empresa precisa. Então, por exemplo, você falou da nossa mão de obra. Imagine nossa mão de obra qualificada, a gente conseguir qualificar. Estou dando um exemplo da juventude na área tecnológica, porque é o seguinte, ele pode ficar aqui em Carapicuíba, trabalhando em casa, para a empresa de qualquer lugar do mundo, recebendo um salário muito bom, vai transformar a vida dele, vai transformar a vida da família. E outra coisa, vai fazer o dinheiro circular na cidade. Qual é o problema de Carapicuíba? O dinheiro não circula. Você não tem economia própria, as pessoas não têm poder de compra. Se você andar em Carapicuíba, os comércios estão fechando, as pessoas não compram. Então começa a fechar, vai embora. Então a gente precisa quebrar esse ciclo de pobreza que eu falo. A gente precisa investir nos nossos jovens, na área tecnológica, por exemplo, para que eles tenham recursos. Aí o rapaz ele vai no mercado, ele vai na loja, ele vai no depósito, ele gera mais emprego, ele gera mais impostos e nós perdemos esse timing. Olha,
o hub de tecnologia está avançando. Nós tivemos 8 anos e não fizemos isso. Eu vou fazer. Todos os jovens terão acesso a essa oportunidade de trabalhar na área de tecnologia para a região e para qualquer lugar do mundo também. Falando ainda da questão de desenvolvimento econômico, nós vamos trabalhar para a atração dos empresários para a cidade. Como é que se atrai o empresário? Olha, ele vai olhar a questão de segurança. Então a gente vai criar zoneamentos que tenha potencial, como a região central, por exemplo, de trazer empresas para se instalar na cidade. Então, ele vai olhar como é que está a segurança, como é que está a limpeza, como é que está a iluminação, como é que está a internet, como é que está o gás. Tudo isso a gente tem que deixar um ambiente favorável para que o empresário venha para Carapicuíba. E aí ele, tendo esse, nós estamos muito bem localizados, muito bem localizados. Então agora é a hora de nós crescermos. Vamos fazer esse trabalho, vamos fazer reuniões com os empresários para que eles venham investir em Carapicuíba. E também com relação ao empreendedorismo. Carapicuíba, as pessoas são muito criativas. Precisa do quê? Da gente dar um gás, da gente empurrar para que as pessoas aconteçam. Então, por exemplo, parceria com o Sebrae, para que a gente possa capacitar os nossos empreendedores. Olha, isso deu muito certo aqui em Osasco. Olha o que o Sebrae fez, junto com a Prefeitura de Osasco, com relação, por exemplo, à questão do hot dog aqui. Hoje é referência do Brasil inteiro. Você se lembra que antes era difícil, hoje é tudo limpinho, tudo arrumado, tudo bonito. Capacitação. Nós vamos capacitar lá os nossos profissionais, os nossos empreendedores, para que possam empreender na cidade e também atrair pessoas de outra região para visitar, para deixar os recursos lá em Carapicuíba. Candidato, essa é uma preocupação dos nossos seguidores, principalmente os que têm pet, em relação à causa animal. O senhor pretende construir um hospital veterinário na cidade? Olha, um hospital veterinário, eu acredito que no primeiro momento não é possível. O que a gente vai ter que fazer, além dos programas de castração, que tem que ser aumentado na cidade, porque é um gesto de amor, às vezes o animal está solto e você deixa ele se procriar e acaba criando mais problemas para o animal e também para a sociedade. Então, vamos intensificar e ampliar a questão da castração. Também vamos fazer convênios com os veterinários da cidade de Carapicuíba, a preços mais baixos, para que as pessoas possam, eventualmente, numa emergência, ser atendidos. E vamos trabalhar para que a gente possa ter uma unidade de emergência para alguns casos específicos, né, mais do cotidiano, para que a gente possa atender os nossos pets. Um hospital, no primeiro momento, acredito que não tenhamos recursos para isso, mas a gente vai trabalhar nesse sentido. E também vamos criar espaços nos parques para os nossos pets, onde for possível a gente poder agregá-los, a gente vai colocá-los. Isso aí, candidato. Estamos chegando já nos momentos finais, quase 35 minutos já de entrevista. Passa rápido. Passa muito rápido. Agora, olhando para a câmera, queria que você conversasse com o eleitor. Sim, primeiro agradecer aqui a você que está nos acompanhando aqui nessa quinta-feira, né, a nossa conversa. Dizer para você, eu gostaria que vocês acompanhassem as nossas redes sociais, doutorevaldo.almeida, Instagram. Nós vamos colocar nossas propostas lá, para que vocês possam avaliar e também vocês podem dar sugestões, porque o nosso plano de governo ele vai sendo criado junto com a população. É permanente, né? É permanente ouvir a população. Então, queremos ouvi-los, estaremos nas ruas, falem conosco, dê as suas sugestões, fale dos seus problemas. A gente, essa caminhada, Lucas, está sendo muito interessante desde a nossa pré-campanha, porque a gente é recebido de uma forma muito calorosa pelas pessoas que às vezes estão sem esperança e passam a ter esperança. Às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso, às vezes a gente toma um café, às vezes come um bolo, às vezes a gente recebe uma oração, às vezes a gente faz até uma oração também. Então está sendo muito gratificante estar falando com as pessoas e nós vamos estar continuando esse trabalho agora na nossa campanha. Então estaremos nas ruas falando com vocês, colocando nossas propostas, as nossas ideias. É uma campanha simples, uma campanha sem muitos recursos, mas com muito amor, com muita determinação. A gente fala sim quando tem que falar sim, fala não quando tem que falar não, se ensina ou não, é pé no chão, olho no olho, respeito ao eleitor, respeito às pessoas. Afinal de contas, estamos em Carapicuíba há 52 anos, conhecemos as necessidades das pessoas e é por isso que estamos colocando o nosso nome para ser candidato a prefeito de Carapicuíba. Eu quero pedir aqui
que acompanhe as nossas propostas. E se você achar que a gente seja digno do seu voto, vote, né? Evaldo Almeida, número 33. É fácil de lembrar, a idade de Cristo, 33. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Candidato, obrigado pela disponibilidade. Bom receber aqui. Acho que é importante esse momento para a população de Carapicuíba te conhecer. E boa sorte na sua campanha. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Boa sorte. Deus abençoe. Terça-feira que vem, a gente volta ao vivo a partir do meio-dia. Candidato professor José Roberto, do PSD, já está confirmado. É isso. O voto é aqui na CNC. Obrigado você que esteve com a gente. Tchau, tchau e até terça-feira.